Senhores telespectadores, estamos em Sintra, no edifício que era o antigo casino. É um edifício notável do arquiteto Morte Júnior, inaugurado em 1924. O casino não se aguentou e depois isto foi várias coisas. Lembro-me disto ser liceu, disto ser repartição de finanças e agora é o Museu de Arte Moderna. Nesta altura, correm aqui duas exposições. Eu venho cá por causa da exposição sobre Rafael Bordal Pinheiro. E como veem, parece estar atrapalhado a dizer: não sei como é de encher este espaço. Este espaço era um bocado do jornal António Maria. Todas as semanas apresentava nas bancas uma revista quase inteiramente feita por ele. Este homem tinha uma capacidade de imaginação assombrosa. Mas aqui está a dizer: não sei como é de encher. Isto deve ter tido qualquer outro sentido, ou foi coisa que não lhe deixaram publicar. Não sabe como há de encher. Eu não estou como ele, eu tenho 25 minutos e sei perfeitamente como os vou encher, com esta vida de extraordinário talento, que é a vida de Rafael Bordal Pinheiro. O título da exposição é Rafael Bordal Pinheiro, da caricatura à cerâmica. Bom, este título pode dar a ideia de que ele começa na caricatura e acaba na cerâmica. Não é assim. Ele começa a fazer caricaturas a partir de 1884. Faz cerâmica, mas nunca deixa de fazer caricaturas. O essencial em Rafael Bordal é a caricatura. A própria cerâmica que ele faz é caricatural. Ele caricatura uma sociedade, uma realidade, ao gosto do povo. Ele tentou realmente relançar a tradição de uma cerâmica decorativa portuguesa. No século XVII é extremamente importante, aquele azulejo polícromo que forra centenas de igrejas e palácios. Bom, mas depois, no século XIX, esqueceu. Rafael Bordal pensava que a cerâmica é barro amassado em talento. Nunca lhes faltou o barro e a ele nunca lhe faltou o talento. Vamos lá lançar outra vez este produto que poderia, pensava ele, ter uma grande aceitação internacional. Não teve, apesar realmente de ser muito bonito. Nunca conseguiu ter uma grande saída. Pelo contrário, estes pratos decorativos, destinados a pôr numa parede para enfeitar uma casa, houve uma altura em que tiveram imensa aceitação. Estas peças não eram caras. Talvez por isso mesmo a fábrica teve sempre dificuldades, sempre. Mas, enfim, isto conseguiu levar uma nota de bom gosto, pelo menos gosto do seu tempo, a milhares de casas de portugueses. Aqui a exposição é fundamentalmente feita com peças da coleção do Sr. Comendador Berardo. 80% das peças que estão aqui pertencem-lhe. É realmente um acervo muito notável para a obra de conjunto de Rafael Bordal Pinheiro. Isto é o Lobo e o Grou. Está assinado por ele, 1900, é peça única. E isto é uma fábula do Esopo. Parece que o Lobo um dia convidou o Grou para um banquete, mas pôs a comida toda de maneira que o Grou, com o seu enorme bico, não conseguiu comer nada. O Grou, passados os tempos, convidou a ele para um jantar, mas pôs comida à farta. E o Lobo, com a sua voracidade insaciável, deitou-se à comida até que entalou um osso na garganta. Já não podia comer mais. E então é o Grou que, esquecido do mal que o outro lhe tinha feito, mete
o bico na garganta do lobo e lhe tira o osso que estava encravado nas goelas para ele poder continuar a comer. Isto quer dizer pagar o mal com o bem. Foi sempre para o Bordal uma regra de vida. Em todas as qualidades, este grande artista tinha o dom da bondade. É uma coisa que não se costuma dizer, porque a bondade é uma qualidade que perdeu a cotação. Mas eu penso que é tão importante ser bom. Rafael Bordal é um homem bom e a sua batalha artística é sempre uma batalha pela bondade. A maior coleção de obras e de documentos de Bordal está, sem dúvida nenhuma, em Lisboa, é aqui no Campo Grande, neste Museu Rafael Bordal Pinheiro. E foi fundado em 1916 por um grande admirador dele, um Artur Ernesto Santa Cruz Magalhães, que tinha comprado muita peça e depois disso continuou a comprar. Há aqui mais de 5.000 obras de Rafael Bordal. Rafael Bordal Pinheiro nasceu em Lisboa no ano de 1846. 46 é a data da Maria da Fonte. Depois segue-se a Patuleia. É um período agitado. Mas esse período sossega em 1851 com a regeneração. Impõe-se um governo mais realista. Em vez de discutirem ideias, fazem coisas. O país tem que andar para a frente, independentemente de guerrilhas de partidos, e é esse período posterior à regeneração que o nosso Rafael apanha na sua juventude. É filho de uma família burguesa, o pai é pintor romântico, tem 12 filhos, ele é o terceiro. O outro a seguir é o grande Columbano. Columbano é talvez o maior pintor português da última metade do século XIX. O Rafael, cheio de talento, cheio de ternura, cheio de sentimentos pelos outros, mas incapaz de seguir o método de cumprir um dever ou de cumprir um horário. Não foi capaz de tirar curso nenhum. 2 vezes se matriculou no curso superior de letras e 2 vezes interrompeu. Andou no conservatório e também não acabou. Acabaram por empregá-lo como amanuense da Câmara dos Pares. E esteve lá 11 anos. Hoje já não há Câmara dos Pares. A Inglaterra é assim. Tem o Parlamento dos Comuns, e depois uma Câmara Alta, constituída por personalidades com maior experiência, com maior prestígio, e muitos deles hereditários. É uma Câmara Alta destinada a assegurar uma certa estabilidade na ação da Câmara dos Comuns. Em Portugal havia realmente os pares, depois na Constituição da Primeira República, a Câmara Alta chamava-se Senado, hoje há só uma Câmara que é, como sabem, a Assembleia da República. Bom, mas ele foi para lá, era um emprego que não dizia com o feitio dele, mas passou lá 11 anos a escrever os seus papéis, e eu acho que isso teve influência nele. Ele revela-se depois, ao fazer a sua obra, um minucioso conhecedor da intriga política portuguesa. Quando chegou em 1875, Rafael Bordal Pinheiro deixou-se tentar pelo Brasil. Dizia-se que crescia lá a árvore das patacas, passava a abanar e aquilo era cair as patacas e vir de volta ao reino com uma fortuna. Não era bem assim. Por cada 100 que partiam, talvez houvesse um que voltava e os outros ficavam por lá. Mas, enfim, ele foi levado nessa miragem. Ora, é claro que devo dizer, é muito difícil um português vender graça no Brasil, porque os brasileiros têm realmente um humor extraordinário e o brasileiro não gosta que brinquem com as coisas do Brasil, sobretudo se forem estrangeiros.
Bom, e foi o que aconteceu ao Bordal. O Bordal vai para lá fazer caricaturas de coisas brasileiras, eles não lhe acharam graça nenhuma, chegou a correr risco de vida e 3 anos depois teve que voltar para Portugal. É a partir daí que ele, Rafael Bordal Pinheiro, se dedica inteiramente, exclusivamente, ao jornalismo humorístico. A esse respeito, foi uma figura incomparável. As caricaturas dele, os desenhos dele, o humor dele, é um humor que nunca ofende, nunca magoa, mas que realmente faz rir. O primeiro jornal que ele faz é a Lanterna Mágica, mas o que lhe deu mais nome, ainda hoje é de uma leitura extraordinária, é o António Maria. O jornal chama-se António Maria porquê? Porque o chefe do Partido Regenerador e, como tal, muitas vezes primeiro-ministro, chamava-se António Maria Fontes Pereira de Melo. É talvez o maior político português da segunda metade do século XIX. Mas o Bordal agarra-se a ele, mordisco, mas sempre sem ofender, sem magoar. Quando o António Maria morreu, Rafael presta-lhe uma homenagem enorme, dizendo que realmente tinha sido um grande português, um grande estadista, e todos estávamos muito devedores. É verdade, é verdade. Rafael Bordal Pinheiro passou a vida a criticá-lo, mas na verdade homenageou como era de justiça. Quando o Bordal voltou do Brasil, ofereceram-lhe outra vez o lugar na Câmara dos Pares, mas ele não aceitou, já tinha muito, muito prestígio e lança-se inteiramente, agora só no jornalismo humorístico. Tenho aqui a coleção do António Maria. E aqui temos um bom retrato do António Maria. É um retrato para os meninos armarem, puxarem com um cordel. António Maria era, nesta altura, o chefe do governo. Todas as quintas-feiras saía este número para as bancas e o Lisboeta colecionava isto. Há hoje ainda muitas coleções. É realmente admirável, de humor. É uma crítica à vida política portuguesa. Ele não toma posição, ele não é nem de um partido nem de outro. De certo modo, é contra todos os partidos. Realmente os partidos no século XIX transformaram a vida política naquilo a que Alexandre Herculano chamava uma vil comédia. De facto, toda a gente falava no povo, era em nome do povo, mas realmente cada um tentava governar-se a si próprio. A principal caricatura de Rafael Bordal, aliás, ainda antes de ir para o Brasil, é de 1875, é o Zé Povinho. Ele fez o Zé Povinho de muitas maneiras, o Zé Povinho com o gesto célebre. O Zé Povinho, no fundo, é um bom rapaz, tem uma enorme albarda, porque toda a gente cai sobre ele, é ele quem paga tudo. A sua esperança ingênua, nos dias melhores, lá vai suportando tudo. É o Zé Povinho. Continua hoje ainda a usar-se a frase Zé Povinho e até a caricatura, de certo modo. Hoje o Zé Povinho é muito diferente. Já não é um rural, é um homem da cidade. Está vestido com jeans, com ténis. Deve ter aqui, debaixo do braço, o capacete da moto e andar aqui com o telemóvel e um cascol da seleção. É um Zé Povinho completamente diferente. Mas, no fundo, continua a ser um Zé Povinho que acredita em tudo quanto lhe dizem, que espera sempre o melhor e que não faz nada para isso. No fundo, entre o Zé Povinho de 1875 e o Zé Povinho de hoje, é este traço comum, a resignação.
É por essa altura que ele também publica o Álbum das Glórias. Eu tenho aqui a primeira edição do Álbum das Glórias, tem aqui todas as pessoas que ele considerava gloriosas em Portugal. Está aqui o rei Dom Luís, e atrás uma notícia que é honrosa. Pronto, rei Dom Luís. Tem aqui um Camões, a que ele chama o Trinca-Fortes. Realmente, o Camões, que no seu tempo se acreditava, era um Trinca-Fortes, está aqui. Ora bem, hoje sabemos que o pobre Camões andava de muletas por causa de uma acusação que lhe fizeram. Teve um processo judicial e sujeito a tratos de polé. O trato de polé esticava o corpo, não matava, mas ele ficou com o corpo desengonçado e obrigado a usar muletas. É o contrário exatamente do Trinca-Fortes. Mas esta é a imagem que o romantismo tinha feito do Camões. É famosa esta caricatura. Isto é um Eça de Queiroz. Está aqui, sentado no sofá verde. Isto deve ser no Grêmio Literário. Todas estas caricaturas são, de facto, extraordinárias e dão-nos a ideia do que era a sociedade portuguesa em 1800. Isto é um príncipe, é o Dom Augusto, que era realmente pouco dotado de cabeça e, de facto, está aqui, só tem pernas. Rafael Bordal Pinheiro, em 1884, adere a um projeto que não é dele, é um irmão, que funda uma fábrica nas Caldas da Rainha, e ele aceita ser o diretor artístico da fábrica das Caldas da Rainha. E é isso que lhe veio a dar nome. A Louça das Caldas é realmente, em grande parte, uma criação dele, e a partir daí ele vive fundamentalmente para as suas criações cerâmicas. Eu não posso falar de todas as peças que estão aqui, são centenas, mas queria-lhes contar a história desta jarra. Os operários na fábrica das Caldas viviam com grandes dificuldades, porque realmente a situação económica era sempre aflitiva, e lembraram-se pedir ao Rafael Bordal: olha, faça uma peça para a gente rifar, e o produto da rifa fica para os operários, porque a gente tem tantas dificuldades. Rafael aceita o pedido, mete-se a trabalhar durante 2 anos, 1892, 1893, faz esta jarra manuelina, que é uma evocação de toda a epopeia portuguesa. Isto, como obra cerâmica, é extraordinário, realmente uma peça deste tamanho. Depois não chegou a ser rifada, porque o rei Dom Carlos, tendo conhecimento do que tinha acontecido, comprou ele próprio e fez parte dos tesouros da Casa Real Portuguesa. Isto é realmente uma história que mostra o que é este Bordal, cheio de sentimentos, cheio de ternura pelos outros. Rafael Bordal Pinheiro era um homem a quem era impossível não querer bem. Um contemporâneo dele, que tinha uma língua venenosa, que dizia mal absolutamente de toda a gente, o Fialho de Almeida, escreveu o seguinte: vale a pena ir às Caldas e saudar Rafael Bordal Pinheiro, um dos génios criadores mais profundamente originais do mundo contemporâneo. E aqui estamos nós, nas Caldas da Rainha. Rafael não fazia santos, era
livre pensador, como aliás quase toda a elite portuguesa do seu tempo. E, portanto, não há modelação religiosa. Ele, por exemplo, não fez nenhum presépio. Isto não é um santo. Isto é a luta do bem contra o mal. É o São Jorge a matar o maroto dragão. O bem leva sempre a vitória sobre o mal. Esta fábrica começou, como eu já disse, em 1884 e tem, portanto, agora 125 anos. Ao longo de mais de um século acontecem muitas coisas. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. O próprio mundo é composto de mudança. E, portanto, a fábrica atravessou períodos de esplendor, períodos de decadência e, ultimamente, houve realmente grandes preocupações. As vendas diminuíram e parecia que a fábrica tinha que fechar. Isto era um pesadelo para as Caldas, porque este é um dos grandes valores das Caldas da Rainha. Era um pesadelo para o pessoal. Trabalham aqui cerca de 180 pessoas que iam ficar sem trabalho e não se via maneira de evitar mais esta perda do património artístico português. Bom, mas um grupo económico português que se chama Visa Beira. Visa porque é de Viseu e Viseu está na Beira. Visa Beira comprou isto e, portanto, vai continuar esta batalha. É a batalha pelo futuro da cerâmica portuguesa. Eu já disse isso. Cerâmica é apenas barro amassado em talento. Em Portugal não falta nem o barro, nem o talento. O que falta é um espírito organizador, empresarial, que ponha esses valores a render quanto valem. Essa empresa, Visa Beira, comprou isto e não despediu nem um só trabalhador. Isto é heroico e vale esta referência de grande elogio. Eu estou-lhes a falar aqui na secção de vendas da fábrica. São tesouros que estão no mercado e por preços perfeitamente acessíveis. Quem quiser conhecer Bordal, vá à exposição de Sintra, vá ao Museu de Lisboa, mas termine a sua visita aqui nas Caldas da Rainha.